Gente, boa noite a todos. Muito bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Rubens, tá? Eu trabalho aqui já tem um tempo, tem cerca de 1 ano, 2 anos. Comecei aqui fazendo o curso de Cuidadores da Alma, né? E comecei a trabalhar aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem esse tom de voz? Tá ok? Eu não posso falar muito alto, porque o pessoal ali no fundo está trabalhando, né? Eu não posso falar baixo demais também, porque senão vocês não ouvem. Então, eu comecei trabalhando aqui no curso de Cuidadores da Alma, o qual eu convido vocês para participarem também, né? A gente está precisando de gente para participar do curso. É um curso muito bom. Vocês vão aprender a aproveitar o ensejo que eu estou falando dele. Vocês vão aprender como são as técnicas de tratamento que a gente tem aqui, né? E serão convidados a participar também como trabalhadores, tá? Faz muito bem tirar um tempo para ajudar o próximo, né? É o que o Espiritismo, né, e a espiritualidade pede para a gente, tá? Depois eu vou dar mais uns recados para vocês no final, com relação a outros temas. Bom, hoje eu vou falar para vocês, como vocês podem ver aqui, do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, tá? O capítulo 21 fala justamente sobre os falsos profetas. O item 11, especificamente, fala sobre Jeremias, que foi um profeta, um personagem bíblico, por volta do século 7 a.C., né? Ele recebeu a missão de Deus, de Jesus, né, para falar sobre profecias para educar o povo, né? É uma época que o povo estava passando por muita corrupção moral, né? Muita tristeza, né? Geralmente, as cartas de Jeremias, como as cartas de Lamentações, ele faz muitas cobranças, né? Ele é conhecido por causa disso, por ele fazer muitas cobranças, ele usar muito uma linguagem com interjeições. Tal coisa vai acontecer, ou me dói tal coisa, né? Ele é conhecido como o profeta chorão, né? O que é injusto, porque ele sentia muito, através das profecias que ele falava, né? Ele sentia muito, ele sabia que o povo, se não seguisse o que ele dizia, né, o povo ia sofrer, e ele ficava sentido com isso, ele sentia tristeza, né, pelo fato de amar demais, tá? Então nós vamos ver que essa questão de Jeremias, bem no final do capítulo, é o último item do capítulo 21, você tem ali uma citação de Jeremias e 2 instruções dos Espíritos falando sobre a questão dos falsos profetas. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tentar trazer essa questão dos falsos profetas, apesar de ter sido citada por Jeremias no século 7 a.C., nós vamos ver que ela é muito atual, tá? Nós vamos entender, então, a nossa ideia principal nem toda voz em nome de Deus é voz de Deus, tá? E quando a gente quer reconhecer alguém que assume a responsabilidade com a espiritualidade para instruir, para acalentar, para praticar a caridade, né? Como Jesus falou, vocês os conhecerão pelos frutos. Então, os frutos que essas pessoas vão trazer, vão semear, né? Essa semente que eles vão semear, os frutos que eles vão trazer, vai ser basicamente a humildade e a caridade. Então, olha só, como é que a gente vai conduzir essa conversa hoje, né? Qual é o nosso objetivo ali, né? Treinar o nosso discernimento, o meu e o de vocês, que eu também não sou perfeito, né? Eu estou aqui dando a palestra para vocês, mas estou aprendendo com ela, né? Para a gente separar o que é brilho do que é verdade, tá? A gente entender esses sinais do falso profetismo,
tanto externo quanto interno. Por que externo? Quando a gente tem um líder religioso, por exemplo, que chega ali e quer pegar e ensinar a gente ou seduzir a gente, né? A gente vai ver que a verdade, geralmente, ela cobra da gente conduta moral, né? A verdade de Cristo cobra a conduta moral, a gente vai ver isso. E a verdade que não é de Cristo, geralmente, ela é confortável, ela seduz a gente. Então, isso é um sinal de falso profetismo externo. Como é que isso ocorre, né? Esse falso profetismo externo. Geralmente você vai ver o médium ou o líder religioso, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele não aceita questionamento. A verdade permite ser questionada, a gente vai entender isso. Kardec fala assim, ó, eu não sei se é no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, ó, a fé verdadeira é capaz de enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Porque para Kardec a fé tem que ser raciocinada, ela tem lógica. Quando você estuda o Espiritismo, você vê que existe fé raciocinada. A fé raciocinada não teme ser questionada, não teme confrontar a razão, porque ela é raciocinada. Tá? O sinal de falso profetismo interno, no caso nosso, eu faço uma comparação com em momentos que a gente quer ser vaidoso, quer ser orgulhoso, quer ser dono da verdade. Então, esses sinais do falso profetismo externo, que a gente vê nas pessoas ou no líder religioso, eles também podem ser encontrados em nós em menor magnitude. Né? Por que eu digo em menor magnitude? Porque o falso religioso, o falso líder espiritual, quando ele usa isso, quando ele pega a sua responsabilidade moral para amparar o próximo, que é muito grande, e foge dela, o estrago que ele faz é muito grande, para si e para os outros. Né? A gente também faz, quando a gente usa o falso profetismo, quando a gente usa a vaidade, o orgulho, né, a mentira, em algum momento, em vários momentos da nossa vida, também causamos um mal a nós também, em menor magnitude, mas causamos. Tá? A ideia também é aplicar o critério de Jesus, pelos frutos vós os conhecereis. Vocês vão entender que, geralmente, o trabalhador sincero, ele deixa alguns frutos. Lá na frente eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Sair com práticas simples de proteção espiritual e moral. A gente entender, ser críticos e sair daqui com práticas de proteção espiritual e moral, tá? Então, aqui um acordo nosso para a gente não sair do trilho, né? A gente aqui, eu na palestra, não vou passar para vocês, vou dar exemplos para vocês de líderes religiosos de um extremo e exemplos religiosos de um extremo e exemplos religiosos de outro extremo. Um de situações que deram problema e outros de referências religiosas, tá? Tanto no espiritismo quanto fora dele. Então a ideia aqui não é, nós vamos ver alguns exemplos pesados aqui, tá? Então a ideia aqui não é trazer esse exemplo com uma forma de escândalo, é só para servir a lição e não a fofoca ou a polêmica, tá? Quando eu trouxer para vocês os exemplos do outro extremo de pessoas que trabalham, entenderam a mensagem do Cristo, entenderam que a gente tem que viver para servir ao próximo, a ideia não é idolatria, tá? As referências são faróis, não são santos intocáveis, são pessoas como nós, que têm defeitos, mas que entenderam a mensagem de Jesus, tá? Então a ideia não é condenar consciências, né? Sem condenar a consciência, julgamos os frutos, não os destinos. Então o mapa da nossa palestra, a gente vai tratar sobre o alerta de Jeremias, a aplicação desse alerta na visão espírita, kardecista, né? Vamos trazer 2 exemplos breves, de forma breve, de desvios, né, de falsos profetas, por assim dizer. 4 exemplos de serviço, né? E vamos, no final, fazer um checklist prático de como isso funciona e um autoexame. A pergunta guia da noite é essa. Quando você ouve algo, ou você
está vendo um líder religioso apresentar algo para você, você tem que perguntar: o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, me aproxima de Jesus ou me aproxima desse líder religioso? O ideal é que se aproxime de Jesus, né? Nós vamos ver isso através dos exemplos que eu vou apresentar para vocês. Então, ali eu coloquei uma frase que resume bem o texto do Evangelho. Quando a mensagem acalenta sem corrigir e usa o sagrado para agradar ou dominar, a gente tem que acender a luz amarela. Tá? Quando um chefe religioso, um líder religioso, usa a mensagem de Deus para te dominar, né? Não permite liberdade de questionamento, tem medo de ser questionado, né? Foge do princípio da caridade, do amor ao próximo, tenham cuidado com isso. Tá? O que Jeremias denuncia lá no século 7? Profetas que falam por conta própria, promessa de paz sem mudança moral, ele denuncia isso, naquela época existia muito isso, né? Ainda tem. Discurso que agrada mais do que educa. O discurso, ele pode ser suave, mas também tem que vir com a lição moral, tem que educar. Autoridade espiritual usada como poder, isso não pode de jeito nenhum. Ninguém é melhor que ninguém. Nós vamos ver exemplos aqui de pessoas praticamente com uma conduta moral elevada, que viveu para servir o próximo, né? E, pelo que eu sei, em nenhum momento se colocaram acima de ninguém. E não usaram isso como poder. E também vamos ver do outro lado. Tá? A ponte para hoje, né? O que eu quero deixar claro é que o problema não existe só numa religião ou em outra. Em casas espíritas também existe isso. Existe gente mal intencionada, em casas umbandistas, na área evangélica, católica, sempre existe. A gente tem que saber discernir isso. Tá? O problema é o coração humano. Quando o ego toma o microfone, quando a pessoa toma o microfone, vai palestrar ou ensinar, né? O ego é maior. Tá? Então, uma regra de ouro: por mais que a pessoa seja carismática, por mais que a pessoa seja simpática, às vezes isso não é credencial moral. Você tem que olhar também os atos dele, né? Os atos da casa, ou do centro religioso que você frequenta, ou do líder religioso que você está lá assistindo as palestras dele ou os ensinamentos. Sinais clássicos, né? Jeremias em linguagem de hoje, né? O que costuma aparecer antes do estrago, antes do problema, né? A fala por conta própria, a pessoa que tem certeza absoluta, acha que tem certeza absoluta do que está falando. A pessoa que tem zero autocrítica, não se cobra moralmente, né? A pessoa que usa Deus me disse como escudo, né? Ou um espírito me falou isso como escudo, né? Ah, foi espírito que me orientou. Não, não é assim, tá? Outra coisa, agradar maior do que... Ele é um símbolo de maior na matemática, né? Agradar mais do que educar, né? Promessas fáceis. Não existem essas promessas fáceis, tá? Reforma íntima, ela é diária. A gente tem que se policiar todo dia, né, com a reforma íntima, buscando não ir para o caminho do orgulho, não ir para o caminho da vaidade. Quando eu falo vaidade, mulheres podem ser vaidosas no bom sentido, né? Eu falo vaidade, você querer ser melhor do que os outros, né? Fugir do caminho da caridade, tá? Então isso é uma luta diária, não tem promessa fácil, tá? A culpa some, o dever some. Isso aí também, Jeremias trata disso no seu texto, né? E evitar qualquer reforma íntima. Como eu disse para vocês, a reforma íntima que é pregada no Espiritismo e também até na Bíblia, né? É uma reforma íntima moral, é sua, ela é individual. Outra coisa, poder espiritual. Às vezes o líder religioso usa o poder espiritual, né? Esse contexto espiritual,
para controlar pessoas, para causar dependência emocional, para fazer intimidação moral. Isso é comum, gente. Eu estou falando de experiência própria, eu já passei por isso. Convivo com o espiritismo desde garoto, né? Sempre fugi um pouco dele. Recentemente, igual eu falei para vocês, tem 2 anos que eu resolvi sistematizar o estudo da doutrina espírita e ser mais atuante no espiritismo. Mas já vi isso acontecer em casas espíritas, principalmente, né? Casas umbandistas também, principalmente, né? Essa questão de intimidação moral. Se você sair daqui, sua vida não vai mais para frente, né? Criar dependência emocional, isso não existe, tá? O que existe é reforma íntima, né? Seu caminho já planejado pela espiritualidade, desde quando você veio para cá, tá? Frutos ruins, como Jesus disse, vós os conhecereis pelos seus frutos, né? Ou pelos seus frutos, vós os conhecereis. Então, geralmente, o que você vê num tipo de ambiente desse? Divisão, vaidade, abuso de poder ou impunidade, tá? Culto a um líder e não culto à conduta de Jesus, à conduta moral de Jesus. Ou culto a Jesus. Por que eu digo o culto à conduta moral de Jesus? Kardec também, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma análise que eu acho muito bonita. Ele fala sobre Jesus e fala ali que os milagres dele são motivos de controvérsia. Fala que os dogmas pelos quais a Igreja Católica foi construída também é motivo de controvérsia. Mas a conduta moral de Jesus não é motivo de controvérsia. E ele diz assim, é na conduta moral de Jesus que todas as crenças e todas as religiões devem convergir. Existe dúvida se Jesus nos amou? Não existe, né, gente? Eu não tenho dúvida disso, né? Existe dúvida se Jesus nos serviu? Se nos deixou o exemplo de conduta moral? Né? Tanto que ele vira para os seus discípulos, que depois viraram apóstolos, eles perguntam para ele assim, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, tal. Ele fala assim, e tem o segundo mandamento, que é tão importante quanto esse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não falou assim, como fulano vos amou, não, como Beltrano vos amou, não, como eu fiz, ele deixou o exemplo. Então, por isso que o Kardec fala isso, né? É na conduta moral de Jesus que todas as crenças e todas as religiões devem convergir. Eu acho isso muito bonito, tá? Então, o culto tem que ser, puxando para cá novamente, o culto tem que ser a Jesus, a conduta moral dele, tá? Então, um atalho para o discernimento, né? Quando alguém não aceita perguntas honestas, geralmente o problema não é a pergunta, geralmente o problema é a pessoa, tá? Não aceita questionamento, um questionamento sincero também, né? Um questionamento respeitoso, né? Então, vocês podem ficar um pé atrás. A lente espírita, fé raciocinada, né? No espiritismo, a proteção não é o misticismo, é um método racional e a conduta moral, tá? Examinar o conteúdo, né? Ver se tem lógica, coerência e simplicidade, confrontar com o evangelho, ver se existe na casa humildade, caridade e perdão, observar os frutos, né? Se há responsabilidade, se há ensinamento de melhora moral, né? Se há paz real, né? A gente tem que evitar o extraordinário pelo extraordinário, né? Então vem a frase, a verdade não se ofende com o exame. Com o exame que eu falo é só análise crítica, tá? 3 armadilhas comuns, né? Fascinação, eu não erro. Personalismo, sem mim nada acontece, ninguém é substituível, em lugar nenhum. Deslumbramento, a gente achar que quando uma coisa acontece, quanto mais estranho for, mais ele é verdadeiro, né? E o antídoto, né, que a gente tem que reparar? Ver a questão da humildade, mais a transparência, mais o serviço real. O serviço real que vocês veem aqui, questão da
da distribuição de cestas básicas, né, da ajuda coletiva, da caridade. Isso é serviço real. Você tem que trabalhar. Quem tem fome não espera, né? Então, o teste dos frutos, né, como Jesus falou, né? Um jeito simples de separar o que é luz do que é holofote, desculpa. Então, sinais de maturidade. Geralmente, quando você está ouvindo algo ou em alguma casa religiosa, se você tem a liberdade para perguntar, sem melindre, né? Perguntar com respeito, porque eu coloquei sem melindre, porque se você chegar numa pessoa e fazer uma pergunta sem respeito, ela também não é obrigada a aturar, não. Você entendeu? Também é um ser humano que está ali, né? Mas quando você faz uma pergunta sincera, tentando aprender de forma sincera o que está sendo ensinado ali, questiona também, olha, eu não concordo com isso, né? E a pessoa aceita essa pergunta e te dá uma resposta sincera, o que acontece? Você pode encarar isso como um local legal, tá, para vocês frequentarem. Fala do trabalho interior e não de privilégios. Fala da conduta moral, né, da reforma íntima e não de privilégios. Desencoraja a idolatria e a dependência. Você não pode ser encorajado a idolatrar um líder religioso ou depender dele, ou depender de uma casa religiosa. Você tem que estar aqui porque você quer. Porque você quer mudar, porque você quer aprender os conceitos, os ensinamentos morais de Jesus, que o Espiritismo traz à luz do Espiritismo. Nesse caso aqui, né? Transparência e prestação de contas. É legal uma casa que tem uma transparência e prestação de contas. Essa aqui tem. Recentemente teve um chamado com a gente aqui, acho que foi num sábado, eu nem vim, né? Erro meu, para fazer prestação de contas aqui da casa. Aqui tem. Caridade prática, né? Quando você utiliza de servir, amparar, né? Então, isso é importante. No outro extremo, a gente tem os sinais de alerta, né? Que a gente tem que ligar o farol amarelo ou vermelho. Se só eu tenho a verdade, se eu estou aqui só eu tenho a verdade, está errado. Se, quando você, frequentando uma casa religiosa, e lá você está vendo que está sendo criado em você medo, culpa, ou você está passando por ameaça espiritual, cuidado. Isola você das pessoas da sua família, ou do bom senso, cuidado. Promete atalhos, promete uma cura sem ética, sem reforma íntima, paz sem reforma íntima, sem reforma moral, cuidado. Blindagem moral, geralmente ela pratica muito a impunidade, abuso, segredo, também cuidado. Nós vamos ver exemplos disso. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo. Não sei, acho que as pessoas da minha idade, ou mais velhas do que eu, e não sei se as pessoas mais novas têm conhecimento, de um líder religioso que tinha nos Estados Unidos chamado Jim Jones. Ele cria um culto religioso, ele fala que ele está sendo perseguido, ele fala que o povo está contra ele, que o mundo está contra ele, muda para Guiana, cria uma cidade lá, chama Jonestown, como vocês podem ver. Chega lá, ele começa a tomar conta do povo, tá? Começa a perseguir o povo. O povo começa a fazer denúncia de que eles foram sequestrados e não podem abandonar o culto religioso. Eu não me lembro se é um senador ou um deputado americano que vai lá visitar. E ele percebe que essa coisa está acontecendo quando ele vai embora. Os capangas do Jim Jones vai lá e matam ele. Tá? No final, quando ele vê que aceita o culto dele vai acabar, ele convida as pessoas a fazer um suicídio revolucionário. Ele coloca todo mundo para beber veneno. Tem casos até das mães dando veneno para os filhos. Então foram mais de 900 mortos. Como eu falei para vocês, a ideia aqui não é chocar. Apesar que não tem como você não chocar, mas mostrar que o que Jeremias pregou no século VII a.C. também é recente, né? Então, como eu falei para vocês, a lição aqui não é curiosidade histórica, é alerta sobre fascinação, controle e isolamento. Então,
Então o padrão se repete, né? Ele se considerava um líder infalível e não aceitava questionamento. Ele começou a falar que ele era a representação de Jesus, né? Então fugiu do culto a Jesus e foi para o culto do indivíduo, tá? Isolamento do grupo e controle cotidiano. Cotidiano era dia a dia, a pessoa às vezes não podia ir no banheiro sozinha, tá? Narrativa de perseguição, nós contra o mundo ou o mundo contra nós, né? Desumanização do indivíduo em nome da causa. Então a pergunta que você deve fazer, pensar, se eu discordar, se você discordar de mim, você continua sendo respeitado? Sim, comigo sim. Eu não sou perfeito, né? Como eu falei para vocês, eu estou aqui dando uma palestra, mas eu sou um ser imperfeito, estou aprendendo com vocês, né? Então, quando você encara um líder religioso e você discorda dele, ele deve respeitar a sua discordância. Conversar com vocês de forma racional para que vocês entrem num denominador comum. Trouxe também um exemplo mais nosso aqui, né? Quase que recente, o caso de João de Deus, né? Nesse caso, aí a gente vê que o carisma, mais a vulnerabilidade, né? Acabou virando terreno de abuso, tá? Então eu falo ali, ó, é importante citar este caso para aprender o mecanismo. Não quero aqui espetacularizar a dor, né? O que fica nesse caso aqui, né? Lições, né? A aura de poder espiritual pode mascarar abuso e manipulação, que ele tinha uma aura de poder espiritual, né? O ambiente de segredo e reverência cega, a gente vê um risco ali alto disso acontecer, né? A vulnerabilidade, né, das pessoas, isso aqui é muito importante, gente, eu acho isso muito sério. Dor, doença, desespero reduz o senso crítico. O que acontece? Por que eu acho isso muito sério? Para mim, uma pessoa que se propõe a servir a Jesus tem que servir aos outros. Geralmente, pessoas, quando vão procurar esses líderes religiosos, são pessoas simples, tá? E que estão passando por algum tipo de situação. Um tipo de dor, um tipo de doença, um tipo de desespero, algo. Essa pessoa está fragilizada. É responsabilidade moral desse líder religioso amparar essa pessoa com ética. Servir a ela com ética. Sem querer abusar dela ou aproveitar esse momento de fragilidade, tá? Para exercer sobre ela um certo tipo de poder. Isso é a pior das tragédias. Para quem faz isso, principalmente, porque a conta com Jesus depois tem que ser paga. Essa a gente vai pagar. Tá? Essa tem que ser paga. Então, isso para mim, eu pelo menos penso assim. Uma pessoa que chega me procurando dessa forma, eu tenho uma responsabilidade moral para com ela. Tá? Eu não posso, em momento nenhum, pensar que eu sou melhor do que ela, porque ela está passando por um momento de dor, ou usar isso para causar mais dor nela, algum tipo de controle emocional ou controle espiritual. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tá? Instituições precisam de transparência e limites claros. O que aconteceu com ele, né? Coloca uma nota factual, né? Ele teve condenações na Justiça de Goiás, foi condenado a 19 anos de prisão, hoje está em prisão domiciliar. Tá? Então ficou provado esses abusos da parte dele. No outro extremo, no outro contraponto, eu trouxe aqui exemplos que, para mim, são pessoas que se viram como exemplo de conduta moral e que, para mim, entenderam praticamente, perfeitamente a mensagem de Jesus. Né? Um deles é Chico Xavier. Então, um homem que viveu pela humildade, pela caridade e pelo desapego. Vou dar um exemplo para vocês. Ele tem aquele livro dele, não sei se vocês conhecem, chama Vinha de Luz. Aquele livro foi traduzido para diversas línguas, vendeu 11 milhões de cópias. Se ele tivesse pegado R$1 de cada venda, ele estaria milionário, né? Não ficou com nada, deixou tudo para a FEB para praticar a obra de caridade. Desencarnou numa cama simples. Tá? Por que citar Chico aqui, né? Ele é um modelo de simplicidade pública
não tinha trono. Sempre colocava em primeiro lugar Jesus. Direitos autorais destinados à caridade e assistência social, foi o que eu falei para vocês. Foco no consolo e na responsabilidade moral. Referência popular que não exige idolatria. Ele sempre apontava para Jesus. Uma tradução prática, né? O antídoto do falso profeta é o servidor que não se coloca acima de ninguém. Tá? Então a gente vê um exemplo disso. Outro exemplo também, Divaldo Franco, né? Tem uma obra social gigantesca, chama Mansão do Caminho, é quase uma cidade na Bahia. Você entendeu? É espetacular. Né? Disciplina e trabalho continuado. Por que eu estou citando ele aqui? Né? Ele é um exemplo de vida, de trabalho. Décadas de dedicação. A Mansão do Caminho foi fundada em 1952. É uma obra social estruturada. Eles fazem até parto humanizado lá. Tem até médico atendendo lá. Tá? Tem escola. Caridade organizada. Né? Lá tem assistência em educação, saúde e outros tipos. Né? E ele desencarnou recentemente. E o legado dele continua. Né? Então a lição que ele nos deixa, ao meu ver, é a obra contínua, mais transparência, vale mais do que um discurso bonito. Fugindo um pouco agora do espiritismo, vamos para o catolicismo. Jesus deixa exemplos de pessoas que entenderam a mensagem dele, que entenderam o que ele quis dizer, que entenderam o amor que ele pregou em vários segmentos religiosos. Né? Deus é inteligência suprema. Né? Não, ele não seria inteligência suprema se ele deixasse exemplos de amor, de caridade, de perdão, só no espiritismo, ou só no catolicismo, ou só na religião evangélica, ou só na Umbanda. Ele deixa esparramado em vários locais para que todos aprendam. Né? Então, a irmã Dulce é um exemplo de fé traduzida em caridade concreta. Né? Ela executou um serviço silencioso, sem culta personalidade. Né? Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram na Netflix, que mostra. Né? Tinha um galinheiro, lá onde ela trabalhava, no convento que ela trabalhava, o pessoal passando fome, todo mundo doente com gripe, o cara pagava o convento para que eles cuidassem das galinhas. O filme mostra isso. O que acontece? Ela foi lá, o pessoal passando fome, não tinha o que comer, doente, ela foi lá, matou todas as galinhas e fez canja para todo mundo. Todas as pessoas pobres ali na Bahia. Baiana também. Quando o cara chegou lá, ficou possesso, né? As galinhas deles tinham todas ido embora. Ela falou assim, ô meu filho, no filme fala isso, ela mostra ela falando, agradeça a Jesus que a gente usou suas galinhas para matar a fome de quem precisava. Aquilo ali desmontou o cara, você entendeu? Porque já conhecia ela, sabia que era de obra de caridade, né? Então, a vida dela não foi marcada por promessas grandiosas, nem por busca de destaque pessoal, mas pelo cuidado perseverante com os pobres, os enfermos e os esquecidos. Nela, vemos um testemunho de humildade prática, que é servir antes de aparecer, amar antes de falar, socorrer antes de convencer. O que isso ensina, né, à luz de Jeremias? Né? Que a verdadeira voz de Deus não se reconhece pelo brilho exterior, mas pelos frutos morais que produz. Voltando novamente aos frutos. Né? Onde há serviço, tem que ter compaixão, trabalho, humildade, e tem que ter sinais de autenticidade espiritual. Novamente, trago aqui um outro exemplo da área católica, cristã, né? A Madre Teresa de Calcutá. Cito aqui novamente, só um minuto, gente, desculpa. Cito aqui novamente. Nenhuma dessas pessoas eram perfeitas, tinham seus defeitos, mas entenderam o recado principal, trabalhar em função do Cristo, em função do amor, em função do próximo, da caridade. A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de caridade transformada em presença, né? Sua vida foi marcada pelo contato direto com os pobres, os enfermos e os abandonados, mostrando que a fé não pode ficar apenas no discurso. Nela vemos uma espiritualidade que desce ao chão da dor humana e responde com cuidado, constância e compaixão. Buscando aqui a luz de Jeremias, né?
A autenticidade espiritual não se mede pelo impacto da fala, mas pela verdade do amor em ação. Onde tem misericórdia, a gente tem humildade e serviço perseverante. Encontramos sinais mais seguros do bem do que em qualquer espetáculo religioso, né? Então, não é sobre rótulo, é sobre fruto, né? Quem serve com humildade aponta para Cristo e não para si mesmo. Tá? Então aqui eu coloquei o fio que costura tudo, né? O que exemplos bons e ruins revelam, né? A gente tem que ter 3 eixos de discernimento aí. Primeiro eixo é a humildade. A autoridade moral não se impõe, a gente não impõe autoridade moral. Eu não tenho autoridade moral sobre ninguém. Jesus não julgava ninguém. E foi a maior autoridade moral que nós tivemos. A gente tem que servir, a gente tem que aceitar o exame e não criar uma caça espiritual, né? Transparência, né? O ambiente tem que ser saudável, tem que ter regras, prestação de contas e proteção aos vulneráveis. Isso é muito importante. O fruto, né, disso tudo é a caridade. A gente discursar menos e partir mais para a obra, para a caridade em ação. E caridade que eu falo, gente, não é só você doar comida, não. Quando você abraça um colega, quando você dá um sorriso de bom dia para um colega, um sorriso sincero, você também está sendo caridoso com ele. Tá? E você recebe, geralmente, caridade de volta. Dessa forma. Tá? Tempo, serviço, amparo, responsabilidade e paz real. Então, um checklist. Nós estamos chegando no final já, tá, pessoal? Um checklist, né? Antes de aceitar uma orientação espiritual, a gente tem que questionar. Está coerente com o Evangelho de Jesus? Estimula a humildade e caridade ou estimula a vaidade e o medo? Tem lógica e sobriedade ou é ameaça e espetáculo? Gera responsabilidade moral? No nosso caso, lembra que eu falei para vocês do trabalho interior? Responsabilidade moral é a gente deixar de ser vaidoso, orgulhoso, né? E todos esses outros vícios de caráter que nós todos temos, eu também tenho. Tá? Quem transmite aceita verificação e contraponto? Tá? Sinais de alerta, né? Quando a pessoa fala, você tem que fazer algo, mas fala isso sem amor, né? Com julgamento. Se sair daqui, tal coisa vai te acontecer. Não conte a ninguém o que eu estou te dizendo. Só aqui tem salvação. Quem pergunta é obsessivo. Se você faz uma pergunta para a pessoa, eu vou falar que você está obsediado. Tá? Então, regra prática. Se te tira a liberdade moral, não é de Cristo. Tá? Sinais de um ambiente saudável. Né? Regras claras, ética, conduta, privacidade, prestação de contas, tanto financeira quanto moral. Rodízio e colegiado, evita o personalismo, que a gente tem. Toda hora tem um dirigente diferente, né? Também palestrantes diferentes, né? Me deram a honra de palestrar aqui hoje para vocês, né? Mas amanhã é outro, né? Então você evita esse tipo de personalismo, tá? Acolhimento sem submissão cega, né? Proteção de vulneráveis, mulheres, crianças e doentes. Aqui também tem muitas ações para as mulheres, para as crianças, né? Canal de escuta e denúncia, sem retaliação. Formação contínua, estudo e supervisão, a gente tem aqui. Como eu falei para vocês no começo, né? Cuidadores da alma é um tipo de formação contínua. Conhecendo a espiritualidade é um outro tipo de formação contínua, que é um curso que a gente tem aqui. Né? E caridade como prática central, não como marketing, tá? Então, 3 perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, quando estamos em qualquer lugar, né? Com relação a falsos profetas. Eu quero servir ou quero aparecer? Eu aceito correção ou eu me sinto intocável? Né? Minha fé me deixa mais humilde ou mais superior? Acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Então, 5 ideias para vocês levarem para casa, né? Um resumo aí de tudo que foi dito. Carisma não é credencial moral. Ambiente saudável aceita perguntas honestas.
Onde há segredo, mais medo, acendam o alerta. O critério é o fruto, como diz Jeremias, né? Humildade, caridade e responsabilidade, esses são os frutos. A maior vigilância é interna, eu quero servir ou aparecer. São essas ideias que nós temos que levar. E para o encerramento eu convido vocês a uma breve prece, tá? Gostaria que vocês fechassem os olhos, firmassem o pensamento em Jesus. E vamos para uma breve prece. Senhor Jesus, concede-nos a humildade para aprender, coragem para perguntar com respeito e caridade para servir sem vaidade, caridade sempre. Que a verdade nos ilumine e que o bem nos conduza, hoje e sempre. Assim seja. Agora os nossos colegas vão fazer um tratamento com passe. Agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a vocês por ter tido a paciência de me escutar, tá? Foi uma honra, tá? Que Jesus possa acompanhá-los hoje e sempre, durante o decorrer da semana, hoje e sempre. Vão com Deus, assim seja.